Jesus, a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama do livro de Deuteronômio. Informações básicas: o autor do livro é Moisés, a data, como sempre a gente vem falando, é aproximada, é 1410 a.C. O local que foi escrito foi no deserto, já perto de entrar em Canaã. As fontes a tradição oral. O público-alvo é a geração que nasceu no deserto, porque Deus tinha dito que aqueles que saíram do Egito, que pecaram contra Deus no deserto, eles não entrariam na terra prometida, exceto Caleb e Josué, os de 20 anos para baixo. Então, o versículo-chave é Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 7, e a palavra-chave do livro é a obediência. O tema é a revisão das instruções de Deus ditas no livro do Êxodo. Então, o tema central de Deuteronômio é uma revisão, na verdade a obediência é o tema central, mas é uma revisão. Deuteronômio foi escrito para revisar as instruções de Deus, para ser dita mais uma vez, a gente vai entender já no nome do livro, né? O conteúdo: o povo de Israel é orientado a se lembrar da fidelidade, santidade, das bênçãos e das advertências de Deus. É o que nós encontramos em Deuteronômio. No capítulo 18, versículo 15 ao 19, Moisés profetiza sobre um profeta, o maior de todos, o Messias. Então, em Deuteronômio, Moisés já profetiza sobre Jesus. E no final, Moisés exorta o povo e comissiona Josué e abençoa cada uma das tribos de Israel. Moisés é uma figura bem emblemática, né, em todo o Pentateuco, em todos os 5 primeiros livros. E Moisés é considerado o maior líder de Israel. O conteúdo ainda, o título Deuteronômio provém de translado ou cópia, né, cópia desta lei. Está lá em Deuteronômio 17, versículo 18. O nome original do livro é chamado Estas São as Palavras. Né? O livro é a chave da história de Israel. Então, estas são as palavras. Dá uma ideia de enfatizar na cabeça de todos os israelitas as ordens de Deus. O livro, então, é a chave da história de Israel. No reinado de Josias, Deuteronômio foi achado e lido, está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8 ao 13. E ele é a base da interpretação da lei de Israel. Então, os rabinos consultam muito Deuteronômio. Em Deuteronômio estão as profecias de um santuário em Jerusalém, capítulo 12, e de um rei para Israel, no capítulo 17. As principais personagens do livro é, claro, Deus, Moisés, Josué e Caleb. O esboço: Moisés lembra o povo da libertação de Deus e ordena a obediência. Então, o livro que enfatiza muito a obediência, do capítulo 1 ao capítulo 4, Moisés lembra os israelitas. No capítulo 5, os 10 mandamentos, então uma recitação dos 10 mandamentos. Do capítulo 6 ao capítulo 8, Deus em primeiro lugar. Então, vai enfatizar ao povo a importância de ter Deus como primícia. No capítulo 9 ao capítulo 11, o socorro de Deus no passado e as bênçãos em obedecer. Então, vai enfatizar muito bem essa questão de obedecer a Deus. Do capítulo 12, do verso 27 em diante, leis sobre adorar a Deus e outras leis importantes. É do capítulo 12 ao capítulo 27, versículo 10.
E do capítulo 27, versículo 11 ao capítulo 27, versículo 26, a maldição sobre desobedecer. Se obedecer traz bênção, desobedecer traz maldição. Aí no capítulo 28 fala de mais bênçãos sobre a obediência e mais maldições sobre desobediência. Então o livro ele retrata muito esse repetir, né? O repetir, repetir mais uma vez para que enfatize na mente de todos. No capítulo 29 ao capítulo 30, Moisés exorta o povo. No capítulo 31 a 33, Josué lidera o povo e Moisés despede-se do povo, né? E Moisés vai continuar, vai dar algumas orientações ao povo. E no capítulo 34, a morte de Moisés. E é claro, aqui, só voltando um pouco na questão do esboço, a morte de Moisés, lá foi dito que no início que Moisés é o autor do livro, então essa parte, a parte onde Moisés já se despede do povo, foi escrito por Josué, assim acreditam a maioria dos estudiosos. Os destaques, então, em Deuteronômio contém a confissão de fé de Israel. Então, lá no capítulo 6, verso 4, um texto bem emblemático, a confissão de fé de Israel. Né? No capítulo 6 mostra verdades fundamentais a respeito da lei do Senhor e o seu impacto na vida pessoal e familiar. E quando nós lemos o livro de Deuteronômio, a atenção será mais fácil notar que obedecer a Deus é evidência de que o amamos. Então, se nós amamos a Deus, nós devemos obedecer ao que está enfatizado em Deuteronômio e também em João 15, 14, que o assunto do livro é a obediência. As necessidades, né, a necessidade que o povo tem, né, e tinha e tem ainda, é a lei de Deus. E a motivação é a bondade de Deus. O padrão da confissão de fé de Israel é a palavra de Deus. E aí fica o nosso alerta, como os irmãos bem sabem, eu não gosto de fazer aplicação, aqui é só um panorama, mas o padrão é a palavra de Deus. E um incentivo à fidelidade de Deus, e a alternativa é sempre a justiça de Deus. Em Deuteronômio também tem algumas citações que são ditas, né, citadas no Novo Testamento. No capítulo dos 27 livros do Novo Testamento, 17 livros citam Deuteronômio. No capítulo 8, verso 3 de Deuteronômio, ele está correlacionado com Mateus capítulo 4, versículo 4, na tentação de Jesus. A primeira resposta que Jesus dá para o tentador está baseada em Deuteronômio. No capítulo 6 e verso 13 de Deuteronômio, lá também Mateus capítulo 4, verso 10, na tentação de Jesus, a terceira resposta também está embasada em Deuteronômio. Daí a importância do Novo Testamento, a gente vai ver isso mais para frente, ele é um cumprimento de profecia do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Então o Novo Testamento é o cumprimento de profecia do Antigo. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 ao 18, ele é citado uma referência em João capítulo 6, verso 14, que reconhece Jesus como o profeta de Deuteronômio. Em Deuteronômio é um livro muito atual. Né? A Bíblia, ela, apesar de ser um livro escrito há muito tempo, a história ter passado também há muito tempo, é um livro muito atual. Então, o capítulo 18 tem instruções claras sobre práticas que desagradam a Deus. E aí tem uma lista delas que os sacrifícios de humanos, adivinhação, feitiçaria, encantamento, necromancia, consulta aos mortos, todas essas coisas não agradam a Deus. Está registrado em Deuteronômio. O texto deixa claro, Deus não quer que homem tenha contato com essas coisas que o desagradam. No capítulo 6, verso 4 de Deuteronômio, é um dos textos mais citados nas sinagogas até os dias de hoje, para ver a importância dessa questão da confissão de fé de Israel.
O verbo ali, lá em Deuteronômio 6,4, que diz: ouve, ó Israel, né, o Shema, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. O verbo ouvir ali quer dizer obedecer. Então, obedeça, Israel. E é citado mais de 90 vezes no livro, é por isso que a obediência é a chave do livro. Talvez o livro mais didático do Antigo Testamento seja o Deuteronômio. Como ele é uma recitação de tudo que foi dito, ele é mais claro, mais objetivo. Moisés ensina o povo a contar histórias, né, ensina o povo contando histórias, né, então, lembrando da tradição oral, Moisés é o primeiro a escrever, então, essa questão da tradição oral, contando as histórias e tudo mais. E aplicando as leis, e pregando e exortando o povo a viver a vontade de Deus. Então, Moisés usa uma didática, que é contando histórias. O que nós temos de doutrinas em Deuteronômio? A palavra de Deus ocupa lugar central em Deuteronômio. Então, isso é uma doutrina. Então, guardar e cumprir são dois verbos frequentemente relacionados aos mandamentos, estatutos e testemunhos e juízos. Então, guardar e cumprir são extremamente importantes. A sabedoria de Deus também é afirmada no livro de Deuteronômio. Ele é o Senhor da aliança e tem poder para fazer cumprir a sua vontade, pois é dono dos céus e dono da terra e dono de tudo. É Senhor dos senhores, o único e incomparável Deus. Ele não era apenas rei de Israel, mas de todo o mundo. O que às vezes a gente esquece é que Deus, ele não é somente o Deus de Israel, do povo de Israel. Deus é Deus de todos. Ele é soberano em todas as nações. Ele é soberano. O que precisa-se é todas as pessoas reconhecerem o senhorio de Deus. Mas Deus é Senhor dos senhores. A teologia do culto em Deuteronômio, então o mandamento de adorar a Deus no lugar que ele mesmo tinha escolhido. Então Deus vai falar do tabernáculo, né, do lugar do culto, então das questões do culto a Deus. Estava centrado em agradar-lhe por sua obra no meio do povo, então Deus escolhe o lugar e Deus fala como adorá-lo no culto. A libertação do Egito era lembrada na Páscoa, então a questão da Páscoa ela tem uma questão de saída do povo de Israel do Egito, então tem uma conotação que era sempre lembrada na Páscoa, e outros efeitos de Deus em outras festas. Então nós vimos as questões das festas já, então é extremamente importante relembrar esses feitos. Os sacrifícios e ofertas também faziam com que o povo lembrasse quanto Deus era bondoso com Israel. Em suma, o culto era de gratidão. Então, olha só que interessante. O culto a Deus é um culto de gratidão e adoração pela pessoa e pelos feitos do Senhor. Então, essa é a ideia de culto e não o que a gente acaba vendo nos dias atuais. E para concluir, Deuteronômio é o livro da palavra. Já que a gente está no ano da palavra, focando nas coisas da palavra, olha que grande história, grande livro que nós vamos ler durante esse tempo. Moisés expõe didaticamente a verdade e diz que aquele que ama ao Senhor deve viver apegado, próximo a Ele. E aí, qual é a maneira de fazer isso? Como é que a gente faz isso, então? É lendo, meditando e guardando no coração a palavra de Deus. Essa é a forma de se aproximar de Deus. Ao ler Deuteronômio, você ficará motivado tanto a estudar como a proclamar a palavra de Deus, que transforma a vida de quem a ama e por isso obedece ao Senhor. Que Deus abençoe a todos
boa leitura, bons estudos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.